Pessoal da Igreja Boa Parte do Senhor. Amém. Convidar você para abrir a palavra de Deus. O livro de Josué. Vamos para o livro de Josué. Vamos hoje para trazermos a memória do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1, do livro do general Josué. Josué foi sucessor de Moisés. Quando ele assumiu a liderança, de acordo com o historiador Flávio José, ele estava com 85 anos de idade. Já estava com uma idade bem avançada, mas mesmo assim Deus lhe concedeu graça para que desse continuidade àquela grande obra. Capítulo de número 1, versículo de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo de número 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A igreja pode tomar assento e continuar na dispensação de Deus. Irmãos, se observarmos a história bíblica, hoje não foge muito, porque Deus, ele sempre tem os seus escolhidos. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 22, se não me falha a memória, no versículo de número 14, a Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E algumas interpretações errôneas chega-se a dizer que esse texto está relacionado com a salvação, mas não tem nada a ver com salvação. Quando você observa no contexto geral, a Bíblia está se referindo a pessoas que são chamadas para um ministério específico. Muitos são os chamados, mas os escolhidos para exercer um ministério específico são poucos. Irmãos, a Bíblia diz que Deus escolheu 82 discípulos. Em Lucas capítulo de número 10, a Bíblia diz que ali Jesus separou 70. No capítulo de número 6, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que Deus, Jesus, escolheu 12, a qual lhe deu o nome de apóstolos. Entre esses 82 discípulos que Jesus escolheu, Jesus tinha 12, que era, vamos usar esse termo usando uma linguagem humana, que era mais especial. Ou seja, tinha uma aproximação mais com Jesus. Entre esses 12, existiam 3 que eram Pedro, Tiago e João, bem conhecido, que eram esses 3. Em muitas ocasiões, em alguns momentos, Jesus escolheu os 3 para determinadas situações. Entre esses 3, Jesus tinha um que era, poderemos dizer que era mais chegado de Jesus. Era um homem que Jesus tinha segredos com ele.
Jesus olhou para eles e Jesus disse: olha, um de vocês é um diabo. E automaticamente alguém, como se diz por aí, cotovelou Pedro e disse: pergunta para João quem é. Por que mandaram perguntar para João? Porque Jesus tinha segredo com João. E nesta noite Jesus está procurando homens e mulheres das quais venha ter segredo com eles, a quais Jesus venha se aproximar mais dele. A Bíblia, irmão, também menciona que apenas 3 homens na Bíblia foram chamados de amigos de Deus. Apenas 3 relatos na Bíblia. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, versículo de número 11, que falava Deus face a face com Moisés, assim como o homem fala com seu amigo. No capítulo 29, versículo 4 do livro de Jó, Jó disse: lembro-me da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Em Mateus capítulo 26, versículo 50, Jesus, quando foi capturado pelos soldados do sumo sacerdote, Judas Iscariotes veio entre eles. Jesus olhou para Judas e disse: amigo, a que vieste? Amados irmãos, veja, de que Deus também chamou Abraão também de amigo, no capítulo 41 do livro de Isaías. E nesta noite Jesus está procurando os seus amigos, mas não é aqueles amigos de tapinha nas costas, não é aqueles amigos de beira de estrada, como se diz, mas é amigos verdadeiros, aqueles que se dispõem a orar, aqueles que se dispõem a obedecer a sua palavra, aqueles que se dispõem a obedecer os seus líderes, aqueles que se prontificam a fazer a sua vontade. Deus está procurando, e onde estão os amigos de Jesus aqui nesta noite? Eu tenho certeza que aqui tem amigos de Jesus para a glória de Deus. Baseado nesse texto, não vou me estender muito, mas gostaria de trazer uma palavra que tem como título o tema: o obediente. Olha, quem é o obediente? Tem Deus como companheiro. Somente os obedientes. Eu não pergunto: será que você é obediente? Não. Eu faço a colocação da seguinte forma: será que nós somos obedientes? É fácil dizer você, tem gente, tem alguém. Nós somos obedientes, porque senão a palavra não servia para mim, só para vocês. Irmãos, Deus não depende de uma pessoa especial para realizar os seus propósitos. Deus não se prende, Deus não se sujeita a uma pessoa especial para realizar a sua vontade. A Bíblia Sagrada categoricamente afirma que Moisés saiu do Egito como líder. Faltava Moisés, ou seja, andou 38 anos no deserto. Quando faltou 2 anos, veio uma notícia para Moisés. Deus disse: Moisés, tu não vai entrar na terra, sobe no monte, vê com teus olhos, observa a terra apenas com os olhos, mas tu lá não entrará. Se engana quem pensa que a obra de Deus vai ser prejudicada porque alguém, irmãos, se recusa a fazer. É engano seu, é engano meu, é engano nosso. Vou sair da igreja, a igreja vai acabar. Se eu sair se eu sair da frente do determinado departamento, tchau e benção. Quem disse a você? Quem disse que Deus está limitado a uma pessoa, uma criatura? Para realizar os seus intentos, os seus propósitos, aquilo que ele almeja fazer.
fazer, irmãos, nenhum obstáculo pode ser colocado à frente dos projetos de Deus. Não existe obstáculos que venham impedir, que venham fazer com que a obra de Deus seja impedida de ser realizada. Deus nunca se prendeu a uma única pessoa para cumprir seus propósitos, mas Deus sempre usa aqueles que se dispõem e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa. Senhor, faz segundo a tua vontade. Veja que Josué caminhava com Moisés. Josué era um discípulo de Moisés, era um aprendiz, porque andava com Moisés, porque Deus já tinha um plano, um projeto, e Josué fazia parte dos projetos de Deus. Josué, talvez ele não tinha nem consciência disso, ele não era nem sabedor disso, mas Deus, ele fazia parte dos projetos de Deus. Então aguarde, espere. Você que acha que não está acontecendo nada, você que não está vendo nada, não está sentindo nada, mas Deus está traçando e bolando os seus projetos, e você faz parte desses projetos de Deus. Você faz parte, sim, porque você foi chamado, escolhido, separado, selecionado, porque Deus tem uma grande obra na tua vida, e não tem obstáculo que vai impedir, que vai atrapalhar. Não existe barreira que vai impedir de você passar, porque Deus está com você, e maior o que está com você do que o que está no mundo. Irmãos, eu acho interessante porque Deus diz, depois da morte de Moisés, Deus diz: meu servo Moisés é morto. Essa palavra, meu servo, no hebraico significa meu adorador. Meu adorador Moisés é morto. Depois da morte de Moisés, outra coisa interessante, chama bastante atenção. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, servo. Ele era servo de Deus. O servo, as características do servo. Vamos ver se nós somos servos. Vamos ver. O servo é aquele que se submete. O servo é aquele que obedece. O servo é sujeito ao seu Senhor. Aí você pode olhar e dizer: mas pastor, mas eu sou servo de Deus, eu obedeço a Deus. Será que é o suficiente? Será que é o suficiente? Um dia o apóstolo do amor, João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz: aquele que diz que ama a Deus e não consegue amar a seu irmão é mentiroso. Porque como diz que ama a Deus que nunca viu e não consegue amar o seu irmão a qual está convivendo com ele? Será que nós obedecemos? Vamos nós além? A Bíblia diz que Jesus foi obediente em tudo. A Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo de 1, que ele nunca falou, nem na sua boca se achou engano. A Bíblia diz que ele, como ovelha, foi levado ao matador, nem sequer a sua boca abriu. Jesus não exigiu